Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Será que existe vários tipos de fé ou a fé tem níveis diferentes? Você sabe qual é a diferença entre o dom de maravilhas e o dom da fé sobrenatural? A pessoa que tem os dons de curar, ela pode curar todas as doenças ou só algumas doenças em específico? Esses e outros assuntos nós vamos estar falando nesta manhã. Então você já deixa aí o seu like, compartilhe, comente o que você está achando da aula, ok? Está começando a sua escola bíblica dominical. Gente, é o seguinte, sou o pastor Silvio, está começando a escola e antes de mais nada nós vamos fazer aqui uma oração e falar dos cultos que terão hoje, neste domingo maravilhoso aí que Deus fez para nós, ok? Vamos fazer uma oração? Feche aí os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nessa manhã por mais uma oportunidade de estarmos acordados, vivos, ó Deus, podemos desfrutar da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por termos a Tua Palavra, Senhor, disponível ainda, ó Deus, em nossas mãos, nas igrejas, ó Deus, de estarmos, ó Deus, morando num país que temos liberdade de cultuar ao Senhor, ó Deus, em tempo e fora de tempo, podemos pregar a Tua Palavra. Nos alegramos no Senhor, Pai. Nos alegramos na Tua Palavra, na Tua graça e na Tua misericórdia. Fique conosco nessa manhã, nos abençoe, ó Deus, nesse ensino, neste estudo. Te louvamos e te engrandecemos. Entre nas casas de todo telespectador que está vendo agora, Senhor, a Escola Bíblica Dominical ao vivo e também aquelas pessoas que verão posteriormente. Que esse vídeo, as aulas de toda a Escola Bíblica Dominical possa estar alcançando aí as casas, abençoando famílias. Nós oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Gente, daqui a pouco, às 10 horas, logo depois da Escola Bíblica Dominical, teremos o culto, da manhã e à noite, às 18 horas, também um culto maravilhoso ao nosso Deus. Você possa estar vindo para a casa do Senhor com muita alegria, com muito júbilo, para que o culto possa ser abençoado daquele jeito. Você percebeu aí que nós fizemos diferente nessa manhã, já colocamos aqui o que nós vamos falar nessa escola bíblica. Eu vou ter auxílio aqui daquilo que eu escrevi, do texto que nós vamos ler nessa manhã como referência para que a gente possa estar falando hoje sobre essa aula. Nos próximos 25 minutos eu queria que você ficasse ligadinho aqui, chame todo mundo aí na sua casa, já vai deixando aí o seu like, vai compartilhando para que outras pessoas possam entrar e também participar aqui conosco, amém? Para que a gente possa falar sobre o texto de hoje, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí, tá? Você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do 4, ok? 1 Coríntios 12, a partir do 4. É um texto bastante conhecido, mas vamos estar falando sobre ele nessa manhã, para a gente entender um pouquinho sobre os dons. Pelo que você viu aqui no início, eu vou estar falando aqui sobre alguns dons, não vou estar falando sobre todos os dons. E a gente vai entender um pouquinho da diferença de dons do Espírito, de dons ministeriais e os vocacionais, ok? Vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, ou da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas.
mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse é um texto maravilhoso. Paulo é ele que cita esse texto, falando aos Coríntios. É o único texto que fala assim mais claramente, falando sobre os dons espirituais. A gente não vê outros discípulos falando tanto sobre os dons espirituais, até porque Paulo era um apóstolo bem completo, né? Ele já começou o seu ministério recebendo ali revelações. A gente vê que Paulo, assim que ele vai com as cartas para prender os crentes em Damasco, ele literalmente cai do cavalo ali, né? E fica com escamas no seu rosto, nos seus olhos. Vem o Ananias, ora por ele. Paulo logo é batizado e a Bíblia diz que ele se junta aos discípulos, mas em outro texto diz que Paulo ele se ausenta e vai para a região no deserto, né? Ele vai para o deserto e ali ele recebe, né, na Arábia, ele recebe o ministério, né? Ele recebe ali as revelações durante 3 anos de alguma coisa. Parece que o mesmo tempo que Jesus esteve com os discípulos, né? Para não falar que Paulo não andou com Jesus, ele recebe as revelações, cujo Paulo depois se torna um doutor mesmo, né? Ele deixa o farisaísmo, ele deixa toda aquela doutrina para trás, ele se dispõe daquilo, se despe daquilo, né? E chega a chamar aquilo de esterco, né? Tudo que ele aprendeu até então, e depois ele prega a palavra com muita sabedoria, com muito entendimento. Ele funda várias igrejas e também Paulo era muito usado em poder. E é sobre esse poder que nós vamos falar nessa manhã, dos dons, né? Principalmente os dons de poder. A gente pega aí os 9 dons, né, do Espírito Santo, a gente classifica alguns de revelação, né, e os de poder. E nós vamos falar sobre o dom hoje de operação de maravilhas, os dons de curar e o dom da fé, ok? Por quê? É uma pergunta, eu já começo com essa pergunta. Por que a gente não vê hoje, na atualidade, hoje na igreja, muito sobre os dons de curar, muito sobre a operação de maravilhas e também muito sobre o dom da fé? Por que a gente não vê na atualidade como que a gente lê hoje na Bíblia, né? Você pega ali os evangelhos e já vê logo Jesus curando, logo Jesus multiplicando, logo Jesus transformando água em vinho no início do seu ministério. E assim que ele pôde, né, revelar isso para os seus discípulos e passar para os seus discípulos toda essa incumbência, logo eles também começaram a fazer milagres. Algumas situações eles não conseguiram fazer um milagre, como por exemplo no filho lunático de um senhor, que foi ali que Jesus fala assim: olha, essa casta de espírito, né? Então sai senão por jejum e oração. E ali eles aprenderam mais um. A gente pega o lado ruim da coisa, né? Que os discípulos não conseguiram fazer, mas eles aprenderam ali. Opa, então tem mais um pouquinho. Sempre tem mais um pouquinho para a gente estar aprendendo de Deus. E aqueles discípulos estiveram ali no tete a tete. Tem lá em Lucas 10 e também Mateus 10, aquela comitiva que Jesus manda todos eles de 2 em 2. Jesus não foi, né? E deu uma ordem: ó, vocês vão entrar nas casas e vão operar milagres, vão até ressuscitar mortos. Por que a gente não vê hoje, com tanta facilidade, mortos sendo ressuscitados, né? Sendo que é uma ordem ali, né? Jesus deu essa ordem, e olha que o Espírito Santo, esse mesmo aqui que a gente leu, que reparte para quem ele quer, não tinha ainda descido, né? Ele só foi descer ali no Pentecoste, naquele dia de festa, né? Uma festa judaica. E ele desceu e repartiu ali as línguas, né, como que de fogo, e logo após disso vários milagres foram acontecendo, né, tanto também depois na vida de Paulo, quanto também na vida dos discípulos. Precisava ser só discípulo, só apóstolo para estar fazendo milagre? Não, a gente vê que Filipe, Estevão, pessoas que não estavam contadas ali nos 12, faziam milagres, faziam sinais, pregavam, tinham a ciência na palavra, como Áquila, Priscila, o próprio Apolo, né? A gente tem o costume de dizer que milagres é só também você vê alguma coisa miraculosa, um milagre extraordinário, mas
Aqui está dentro dos dons espirituais, a palavra da sabedoria. O Apolo pregava sobre Jesus com a veemência, né, com a convicção, com a eloquência, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo. Imagina o Apolo, a Bíblia não fala depois, imagina o Apolo que já falava com tanta firmeza sobre Jesus, esse homem agora com o Espírito Santo. Então não é algo, um luxo ali só dos discípulos, apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, mas de todo aquele que invocar o nome do Senhor, receber o Espírito Santo e envolver com o Espírito Santo, ele começa a receber dons. Por que a gente não vê? Eu vou pegar uma carona numa fala do pastor Valdir, num culto de terça-feira, que ele disse o seguinte: olha, qual é o sentido de Deus dar dons à igreja, sendo que a pessoa normalmente recebe o dom de línguas, né, e não dá manutenção nesse dom, não desenvolve esse dom? Não faz sentido Deus te dar um outro dom, sendo que você não consegue nem restabelecer, manter vivo a chama do dom de línguas. Tem várias pessoas que falam em línguas hoje, que não entram no seu quarto em secreto, oram em secreto e falam ali em línguas, né, para estar aperfeiçoando a si mesmo. Tem gente que até coloca isso do lado errado. Ah, não, o dom de línguas é só para você estar abençoando a sua vida, porque ninguém entende, então a pessoa acaba não falando em línguas. Mas e você quando está lá no seu quarto em secreto? Fala em línguas, começa a falar em línguas, pede ao Senhor a interpretação das mesmas, e quem sabe Deus pode te dar aí um outro dom. E ainda nisso, por que a gente não recebe os outros dons hoje? Eu queria deixar algo claro aqui, que não é um problema só, da igreja brasileira, mas é um problema do mundo inteiro. A gente nota que nos encontros, reencontros, retiros mais espirituais, naquela pegada mais espiritual, as pessoas encontram e no final, geralmente no final, a gente ora e as pessoas são batizadas no Espírito Santo e logo recebem o dom de línguas. Mas por quê? Porque a gente fala mais sobre o dom de línguas. A gente vê pessoas falando em línguas e algumas raras vezes as pessoas interpretando. E por a gente não ver, não ter exemplos de pessoas que curam, pessoas que fazem operação de maravilhas, pessoas que usam do dom da fé sobrenatural, a gente acaba também não buscando essas coisas. Então é por falta de incentivo, os outros dons acabam não aparecendo nas igrejas atuais. Não existe uma oralidade também. A maioria dos pastores, seja na internet, seja na TV, seja na igreja presencial, as pessoas não falam sobre os dons. Então, por a gente não falar sobre os dons, não acontecer algum milagre, as pessoas não estão vendo aquilo. E a gente deseja coisas porque a gente vê coisas. Imagina uma pessoa, um jovem que está lá no meio do tráfico, morando bem lá no miolo da favela do tráfico. Ele está vendo, mesmo que ele sabe que pode estar acontecendo alguma coisa de ruim com ele lá no futuro, sendo preso, morrendo por causa daquilo, mas é o que ele está vendo, é a realidade dele, é o mundo dele. As pessoas que estão em volta também têm aquele mundo, então ele não consegue enxergar outra coisa a não ser aquilo. E ele deseja aquilo que ele está vendo. Por que eu desejo ser um médico? Por que eu desejo ser um engenheiro, um professor, um pastor? Porque eu estou vendo, eu tenho um exemplo de familiares, eu tenho um exemplo da própria minha igreja, eu tenho exemplo de amigos na faculdade, então eu desejo coisas que eu vejo, e por isso que eu também acho que os dons hoje na igreja, principalmente esses de poder, não acontecem por falta de imersão. A gente precisava ser mais imergido nessas coisas para que o dom pudesse renascer. Ele existe, o Espírito Santo foi derramado lá em Pentecostes, está na mesma proporção, não acabou, ele está aqui. Ele vai levar a igreja um dia para um encontro com Jesus nos ares, mas até lá, meu irmão, os dons ainda estão disponíveis. A gente, nossa igreja, e a chamar, a gente não crê no cessacionismo, não terminou os dons e os milagres com os profetas, com os apóstolos. Não, ele continua acontecendo. O Espírito Santo está aqui, movendo como ele moveu lá em Gênesis, pairando sobre a terra, e ele quer procurar, achar uma pessoa. Olha a diferença. O Senhor procura, ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Então a via de mão dupla, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Se você tem uma ansiedade
saiba que do outro lado Deus também tem uma ansiedade de alguém que se levante, um remanescente, para que os dons possam pousar sobre a vida dele. Isso é tão sério. Pensa no seguinte, tem pessoas hoje que estão morrendo, tem curas hoje que estão matando pessoas que poderiam ser revertidas. Se alguém estiver na brecha, eu entendo hoje que os dons espirituais, eles servem para muita coisa. Olha, se você estiver na brecha e tiver os dons e começar a tratar com zelo e procurar os melhores dons, Deus vai te dar outros. Foi o que eu disse aqui sobre o dom de língua, se você procurar, Deus vai te dar outros. Vamos pegar aqui a história de Pedro. Ele está numa cidade, se não me engano é Derbe ou Listra, ou outra, não me foge a memória aqui, mas ele está lá curando o Enéas, que já tinha, se não me engano, 8 anos que não andava. Bacana, ele foi lá e curou o Enéas. E perto dali ficava a cidade de Jope, que tinha uma mulher por nome Tabita, que traduzido, ela era conhecida como Dorcas. Essa mulher, ela era muito conhecida na cidade porque ela ajudava muitas pessoas e dava esmolas. Foi chamado Pedro. Precisava de chamar o Pedro? Se tivesse alguém lá que pudesse resolver o problema, não precisava. O Pedro teve que sair lá da cidade onde ele curou o Enéas e se direcionou ali a Jope. Ele sobe ali no segundo andar, já tinha mulheres ali chorando, não aquelas pagas não, você vê que tem ali uma clareza, tem uma certeza de algo verdadeiro, porque elas estavam com os vestidos que Dorcas tinha feito para elas ainda quando viva, e chorando se Pedro poderia resolver alguma coisa. Mais ou menos o que Marta e Maria falaram, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então as pessoas depositam a sua fé naquele que tem um dom da parte de Deus. Beleza, o Pedro sobe e ele só vira para ela depois de orar. Eu acredito que deve ter dado aquele frio na barriga de Pedro. Olha, o que eu vou arrumar aqui, mais ou menos quando a gente sobe hoje no púlpito para orar. Mas o Pedro tinha muita experiência com Jesus, muita experiência com Deus, muita experiência com o Espírito Santo. E essa foi mais uma experiência. Ele ressuscita uma pessoa. Então ele vai ali e diz, Tabita, ou Dorcas, levante-se. A mulher levanta e entrega ela viva para aquelas pessoas. O que eu entendo hoje dos dons? Jesus, ele quer continuar fazendo aqueles mesmos milagres que ele fez, a multidão correndo atrás de Jesus. Por que não faz hoje, sendo que o Espírito Santo é a sequência do ministério de Jesus? Porque não tem pessoas hoje na brecha, com estes dons. Então eu vejo que os dons é um ponto de contato entre Deus, Jesus, os dons, e os homens. Ele quer fazer isso. Mas a gente tem que entender também, a gente vai daqui a pouco falar, se a pessoa que tem os dons de curar, ela consegue curar todo mundo. Eu quero curar hoje, eu quero ir no hospital e libertar todo mundo ali. Vamos fechar as portas do hospital, vamos tirar todo mundo dali, vamos dar uma folga lá para os enfermeiros, para os médicos, que nós vamos livrar todo mundo. Não é assim. Outro dia eu até preguei sobre o tanque de Betesda, O pastor Dinan até deu sequência também, pegou essa palavra, e foi uma bênção ali, a gente falou sobre o tanque. E por que Jesus vai ali, como se fosse um hospital na época, o tanque de Betesda, e cura só uma pessoa? A Bíblia diz que ele vai ali e cura aquele homem que tinha 38 anos, e os outros que ficassem lá mesmo, esperando o anjo descer e mexer as águas, agitar as águas. Jesus não curava a todos, Então tem um propósito, sim, mas eu digo com toda certeza, tem pessoas hoje que poderiam ser curadas, tem pessoas hoje que poderiam ser ressuscitadas e não estão sendo, porque está faltando ainda cavaleiros aí, soldados, com os dons espirituais, pessoas que buscam. Então vamos dar sequência aqui. Então eu acredito que é por falta de incentivo, que os dons hoje, principalmente esses 3 aqui, de poder, não estão acontecendo na igreja. A gente vê no texto que a gente leu, vou voltar aqui, 1 Coríntios 12, 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Tem que deixar bem claro aqui que tem dons, aqueles dons lá de Efésios 4, 11. A uns ele deu com apóstolos, a uns ele deu para profetas, a uns ele deu para doutores, pastores e mestres. Tem os dons que são de Jesus, os dons ministeriais, para que a igreja possa ser abençoada com a direção, com a liderança. Não vira uma bagunça também, só milagre para lá, milagre para cá, porque tudo, meu irmão, demais acaba virando bagunça, no extremismo.
tem que ter equilíbrio, né? O próprio Paulo diz que se as pessoas estiverem falando em línguas na igreja, imagina, né? O dom de línguas hoje ele é muito falado, então tá todo mundo falando em língua, e entra alguém que não conhece de nada, né? Uma pessoa que de repente nunca ouviu falar de Jesus, ele entra, tá todo mundo falando em língua, não vai entender nada, ele não é edificado. Agora, se a pessoa entra e alguém vai lá e professa, né, uma profecia para a vida dele, falando, né, da vida dele, o que pode acontecer, aí sim ele é edificado, né? Não vou falar aqui sobre o dom de profecias, embora o que eu vejo hoje nas igrejas é uma profecia muito superficial, jogar ali uma coisa no ventilador, numa massa, numa multidão, e acaba tendo um retorno, né? Eu não vejo mais aquelas profecias como aconteceu na vida de Samuel, Deus chamando Samuel um menino, né? Na verdade um menino, e falou de tudo que estava acontecendo ali na casa de Eli. Samuel estava vivendo aquilo, né? E depois Samuel teve que falar com Eli, porque Eli falou assim, ó, você me fala, senão vai dar ruim para você me fala. Aí ele vai e fala tudo aquilo que Deus mandou falar. Aquilo sim é profecia. Está faltando essas coisas hoje. Mas vamos lá. Só para concluir aqui, né? Tipo, como ouvirá se não há quem pregue? Né? Para pegar esse texto que está lá em Romanos, né? Como ouvirá se não há quem pregue os dons? Então a gente precisa falar mais dos dons, né? Eu me coloco nessa brecha também, como pastor, na hora do culto, tá falando sobre os dons, para que pessoas possam, né, buscando mais sobre esse assunto, né? Quando o assunto é apresentado com mais frequência, é óbvio que pessoas vão se interessar pelo assunto. Agora vamos lá, existem vários tipos de fé, ou a fé tem níveis diferentes, né? Para entender fé, é preciso primeiro entender que fé não é um sentimento, nem um momento. A fé é uma convicção, né? E a convicção anda por razão, anda por fatos. Eu não preciso, por exemplo, sentir para amar. Eu não preciso sentir para amar. Eu tenho que amar, né? A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Eu não preciso sentir para orar. Eu tenho que orar. Eu não preciso sentir para ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que congregar. Aí muito se lê da fé morta. Peraí, tem tipos de fé? Não, a fé morta é aquela fé que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então logo tem a fé morta e tem a fé viva, né? Tem a fé temporal? Tem. Aquela que Jesus fala que lá na parábola do semeador, né? Logo a pessoa ouve, crê, mas vem as preocupações dessa vida e tapa aquela fé, né? E a fé verdadeira, que é essa fé que eu e você estamos tendo até o momento, né? Porque a fé ela tem que ser dada manutenção. Mas a fé que eu estou falando aqui é a fé de crença, não é a fé, né, do dom. O dom é diferente. A fé de crença é quando eu ouço ali, né? Eu acredito, aí eu começo a acreditar nas mesmas coisas que todos os crentes acreditam, né? E o que a gente acredita? A gente acredita em Deus, a gente acredita que existe o batismo, que existe céu, que existe inferno, que existe arrebatamento, né? Essa é a fé evangélica, a fé cristã. Mas que fé é essa do dom da fé? É uma fé capaz de produzir milagres, né? E isso está muito mais ligado ao meu envolvimento do que eu aceitar a Cristo totalmente, né? Daquela pessoa que toda mão vai lá na igreja, levanta a mão, mas volta de novo, né? A comer com os porcos. Não, estou falando daquela pessoa que realmente ela aceitou Jesus e está seguindo certinho ali, e ela começa a buscar mais, e ainda mais, né, como eu disse lá do lunático que não pôde ser curado, né, pôde ser expulso o seu demônio pelos discípulos porque eles faltava um detalhe. Jesus vem e fala esse detalhe. Alguns espíritos, algumas castas, né, não saem senão por jejum e oração. A gente vê Jesus o tempo todo indo, se retirando, né, se ausentando, indo para os montes, coisas que os discípulos não faziam. E depois que Jesus sobe, o noivo sobe, eles passam a fazer. Então eles entenderam aquilo. Então, para entender melhor sobre fé, é preciso entender mais a palavra no original. Qual que é a palavra no original? No grego é emuná. Beleza? E parece que no hebraico, ou vice-versa, tá? Eu me perdi aqui. Só sei que em um é pistes e no outro é emuná. Mas, e outra curiosidade, tá? Procura a palavra fé aí no Velho Testamento. Você vai achar
fé, né, do emuná aqui no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Mas o emuná aqui no Velho Testamento, deixa eu só cutucar minha câmera aqui, que ela deu uma clareada, aí. Mas o emuná aqui no Velho Testamento, se eu não me engano, você vai ver só em Abacuque, quando ele fala que o justo viverá pela fé. É muito pouco, né? A gente vai entender isso no Novo Testamento. Que maravilha. Todo cristão tem fé, né? Porém, em níveis diferentes. Você vai acreditando ali, e à medida que você vai amadurecendo, né, a sua fé vai alcançando níveis diferentes. Né? O Paulo até chega a dizer isso, que quando você era menino, você comia coisas, né, de menino. Aí você vai crescendo, você largou o leite, e daqui a pouco você já está comendo feijoada, né? Você consegue ouvir coisas, né, engolir coisas, passar por cima, tolerar, né, suportar pessoas, enfim. Vamos lá. A fé, né, o dom da fé, a pessoa consegue fazer alguns milagres. Eu queria pegar o mesmo texto, se não me engano está lá em Êxodo 14, quando Deus abre ali o Mar Vermelho, né, através de Moisés. Deus está falando com Moisés, ok? Mas ele tem uma situação. O dom da fé, o dom de operação de maravilhas, os dons de curar, ou seja, os dons de poder, não é a hora que você quer, é a hora que Deus quer. Como eu disse, os dons são um ponto de contato para Deus mostrar a sua vontade. Então Deus vai lá e prepara o campo, né? No caso falou com Moisés, o povo está ali recuado, né? Está o Mar Vermelho à sua frente, está vindo o faraó e seus cavaleiros atrás. Aí o que acontece? Deus fala com Moisés. Então Moisés passa pela fé. É uma fé sobrenatural, porque eu tenho que acreditar, mais ou menos o Abraão, né? Ele não viu nada, mas no final Deus vai lá e dá aquele cabrito para ele colocar no lugar de Isaac. Então foi a mesma coisa com Moisés. Então ele vê. E por que ele teve fé? Porque ele vira para os israelitas e fala assim, hoje. Então ele já entendeu que ia acontecer um milagre, né? E ele fala assim ainda, olha, esses aí que vocês estão vendo, jamais vocês verão de novo, né? Se referindo a Faraó e ali os seus cavaleiros. E aconteceu ali o dom da fé. Moisés estava vendo o que eles não viram, ok? É o dom da fé sobrenatural. A pessoa consegue ver coisas antes, né? Ele traz à existência uma coisa que não existe no mundo físico, ele traz do mundo espiritual. Dons de curar. Vamos dar sequência aqui. A primeira coisa para entender é que quem tem o dom de curar, ele não se torna um curandeiro, tá? Não é igual aquela pessoa, o benzedeiro, né, que a gente ia quando a gente era novo. Estou com um problema aqui na minha casa, a espinhela virou aqui, o vento está virado, o menino faz xixi na cama, vamos levar ele lá para o benzedeiro. Não é assim. Não tem um curandeiro. A pessoa que tem os dons de curar na igreja, ele não cura quem quer. Como eu disse e volto a dizer e reafirmo, Deus cura na hora e como Ele quer. Inclusive o Espírito Santo, ele dá o dom para quem Ele quer. Então tem pessoas que você acha que vão ser curadas e não são. Então pessoas que você acha que não serão curadas e são, ok? Então Deus faz na hora que Ele quer, para curar quem Ele quer. Aliás, os dons, né, já disse, é um ponto de contato. Se diz dons de curar no plural. É o único dom aqui que está no plural. Por quê? Por existir vários tipos de doenças. Então, de repente, o dom que você recebeu de curar, né, ou os dons de curar, pode ter alguma lista de enfermidades que você também não consegue curar. Vai ver uma outra pessoa que tem os dons de curar e consegue curar. No Velho Testamento, Deus já era conhecido como Jeová Rafá, da onde surgiu a palavra médico, né? Então, tinha doenças que eram incuráveis e que hoje a medicina já consegue curar, né? E Deus já era apresentado naquela época como Jeová Rafá ou como médico, aquele que não tem limitação. Não tem limitação para Deus. Aonde que o neuro, aonde que o cardio não pode entrar, aonde que tem uma doença que não tem diagnóstico, né? Que você ou alguém da família está desenganado, Deus entra e pode fazer. Não há impossíveis para Deus. Não há impossível. Não há nada difícil que Deus não possa resolver. Basta uma palavra dele. Não tem distância geográfica. Ele pode sim curar. Ok? A medicina é uma verdade? Sim, tem gente que fica achando que a medicina... tem gente que acha que não precisa da pessoa estar indo no médico, porque, né, Deus cura, Deus faz todas as coisas, levou sobre si as nossas dores. A medicina é uma verdade. Toda verdade é de Deus, e a medicina é uma verdade. Satanás é enganador, Satanás é mentiroso. E se a medicina é uma verdade, a medicina é de Deus, né? Mas tem coisas que a medicina não consegue curar, aí Deus atua, né? Como disse o pastor Ney no domingo.
Se tem uma aspirina, se tem um paracetamol, eu posso tomar, mas quando tem uma situação que não passa, eu posso buscar sim a Deus, né? Que Deus pode estar curando a gente. Eu vou dar alguns motivos para a gente estar procurando, né? Um motivo, aliás, para a gente estar procurando com zelo os melhores dons, para não esfriar a nossa crença. A gente vê que até no final dos dias vai acontecer milagres. Então por que a gente não buscar esses milagres hoje? Lá em Apocalipse 11 diz que vai levantar 2 testemunhas, farão milagres como os de Moisés, como os de Elias. Então os milagres eles estão até o final dos séculos, ok? Eles vão acontecer. Agora, para a gente terminar, dons de operação de maravilha e o dom da fé. A diferença. Eu já falei um pouquinho do dom da fé, né? Quando Moisés ele enxergou uma coisa ali que a maioria, né, mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, vão pensar em 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não viram, e Moisés viu, né, o mar se abrindo antes disso acontecer. E o dom de operação de maravilha é a execução. O dom da fé é quando eu consigo enxergar alguma coisa, né? Eu chamo a existência aquilo que não existe, é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não veem. Ele tem uma prova de uma coisa que ele não vê. É uma fé sobrenatural. Então ele tem um nível de fé bem apurado. Agora o dom de operação de maravilhas é quando eu pego o meu cajado, é quando eu lanço uma palavra e essa coisa acontece, né? Segundo a minha palavra, né? Deus está atrás daquela palavra. Então você vai lançar ali o cajado, você está com a mão levantada como Moisés só levantava suas mãos e o povo ganhava. Quando ele abaixava, o povo perdia. Isso é um dom, né, de operação de maravilhas, né, ali no Velho Testamento. O Paulo, né, orando até de madrugada, o menino cai, né, o Eutico cai, ele vai lá e levanta o menino vivo. Isso é um dom de operação de maravilhas. Ele ressuscita pessoas. É uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não anda, é uma pessoa que tem um problema, que falta um membro, e você vai lá e ora. Então, aquilo é uma operação de maravilhas. É o Moisés batendo o cajado no mar e as águas se dividindo. O normal dando lugar ao sobrenatural. É Moisés com as suas mãos levantadas, o povo vence. Disse aqui, é a mulher que tinha uma botija de azeite, e logo o azeite, depois da ordem do profeta, começa a jorrar e multiplicar e pegar ali as vasilhas vazias e todas elas serem enchidas ali com uma botija de azeite. A multiplicação dos pães, tudo isso aí. E para a gente terminar, não tem como, né? Dentro da premissa que eu disse que é Deus que faz da maneira que Ele quer, né? E dá a ordem, né? O Davi, quando você ouvir os passos em cima das amoreiras, pode ir que eu vou estar com você. Se o Davi tivesse ido antes, daria tudo errado. Lembra lá do Saul, né? O Samuel demorou, ele vai lá e sacrifica, né? Na hora errada, ele deixa também de matar aquilo que o Samuel disse que tinha que matar, né? Os animais e as pessoas daquele lugar. Então, o determinismo, né? Pessoas que falam assim, eu determino, eu exijo, eu declaro, isso está um pouquinho fora do que a gente está falando aqui nessa manhã. Eu preciso primeiro ouvir a voz de Deus, o ide, né? A palavra rema, faça antes sobre as águas, venha, para depois eu fazer aquilo ali. Eu não posso fazer nada se o mestre não mandar, senão vai virar um show ali, né, de seres humanos, ok? A gente termina aqui a nossa escola bíblica dominical. A gente vai fazer uma oração agora para que Deus possa abençoar o seu domingo. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa manhã. Eu me alegro com todas as pessoas que estão aqui no chat, ao vivo, ó Deus, comentando, Senhor, sobre essa aula. A gente sacudiu aqui um pouquinho sobre esse assunto, Senhor, e muito obrigado, porque eu tenho certeza que o Senhor quer ver os milagres acontecendo na vida de tantas pessoas que estão padecendo hoje, de tantas pessoas que estão tendo problemas, ó Deus, com saúde. Ó Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor quer ser, sim, notícia, a sua fama possa percorrer sobre toda a terra. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã. Muito obrigado. Querido, fique na paz, Deus te abençoe e um ótimo domingo. Até